Fala comigo, diretoria, como é que vocês estão? Thiago Armentano na área. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado, que pode impactar diretamente nossos investimentos e, consequentemente, o nosso bolso. A Netflix acabou de comprar a Warner Bros. E aí, dentro dessa perspectiva, o mercado de streaming pode mudar completamente. Por quê? Dentro da Warner Bros., para quem não sabe, a gente tem a HBO, que é dona dos direitos do Harry Potter, de produções grandes como O Senhor dos Anéis, e tudo isso vai para dentro do ecossistema da Netflix, que durante muito tempo disputou espaço, claro, por quantidade de assinantes e a dificuldade também de fazer novos lançamentos, mas agora, caso seja aprovada dentro das leis antitrustes americanas, teremos uma gigantesca empresa do ponto de vista de produção de conteúdo, porque muitas dessas produções levam anos para você não só produzir, mas para você desenvolver, muito dinheiro investido. Até quando a gente olha lá as linhas de fluxo de caixa operacional, parte de investimento em produção, enfim, para você chegar no caixa livre da companhia, a Netflix passou por vários e vários perrengues do ponto de vista operacional de caixa, mas a empresa sempre muito lucrativa, com margens altas. Só que toda essa produção, ela leva muito dinheiro da empresa. E para você criar marcas poderosas demora muito tempo também. Quando você faz uma aquisição dessa, são mais de 70 bilhões de dólares a transação. Você já consegue trazer para valor presente muita coisa que demoraria bastante tempo. Óbvio que não é pouco dinheiro investido. A gente também tem troca de ações envolvidas, não vai ser tudo em dinheiro. E isso vai mexer também com a estrutura de capital da empresa para o curto prazo. Vai ter alguns pontos do ponto de vista contábil que serão cruciais, só que isso com certeza trará retorno para quem está investindo em Netflix. Por que eu nunca fui muito fã da tese, apesar de gostar do modelo de negócio, mas eu achava que o risco-retorno de você ter uma empresa exclusivamente dependente de assinaturas de streaming, de produção de conteúdo, uma única linha de receita, esse tipo de, praticamente, né? Para não falar que é só isso, a empresa tem a parte de gaming e a parte de DVDs, mas são irrisórios, né? Quando você tem uma empresa totalmente dependente de um único modelo, né, uma única linha de negócio, você tem um risco muito grande. Tanto é que, apesar da forte valorização, antes dessa valorização a empresa sofreu durante um tempo com os resultados que ficavam meio de lados ali durante um tempo em quantidade de assinantes e tudo mais. E isso trouxe para a empresa no curto prazo, alguns problemas do ponto de vista de capital, valorização. E aí o acionista ele perde dinheiro no curto prazo, mas o modelo de negócio se manteve em pé e eles continuam. Gosto do modelo de negócio, acho que funciona, LTV alto. A parte de senhas compartilhadas, aparentemente, que eram mais de 100 milhões, aparentemente foi resolvida, está sendo resolvida com usuário extra e tudo mais. Então, gosto do modelo, só que ainda assim acho arriscado. Acho que a empresa, pro acionista, ele fica muito dependente. E a gente precisa de um pouco mais de diversificação, principalmente no nosso portfólio. Óbvio, se você tiver Netflix dentre várias empresas ou utilizando um ETF, pode fazer sentido. Beleza? Falando de Netflix é isso. Agora, se a gente pegar o último mês, falando de mercado global como um todo, o S&P 500 praticamente ficou de lado e Alphabet se valorizou bastante. Fiz um vídeo exclusivo falando sobre Alphabet, quanto a empresa se valorizou e atingiu praticamente 3,9 tri de dólar, aproximando-se dos 4 trilhões de dólares, e que foi muito penalizado alguns anos atrás, alguns semestres atrás, do ponto de vista de risco-retorno,
o mercado estava acreditando que estava muito arriscado investir numa empresa que dependia de muito de anúncios, né? Mas a diferença aqui para mim da Netflix, por exemplo, é que a Alphabet tem se desenvolvido muito na parte de AI e Cloud, que são linhas que cada vez mais fazem parte e cada vez mais se tornam relevantes dentro das linhas de receitas. Então a Alphabet subindo legal. E o mercado americano como um todo ficou muito dependente do que aconteceria lá no Congresso americano. A gente teve shutdown e aí as coisas aparentemente estão resolvidas. E agora que está resolvido, a gente tem os dados certos de inflação. Para quem não sabe o que é shutdown, eu expliquei no outro vídeo, por isso que é importante você me acompanhar aqui. Mas basicamente é quando o governo e o Congresso não estão de acordo com o orçamento. Aí as coisas fecham e pronto, fechou, dá problema. E dentro dessa perspectiva, aparentemente o mercado agora já está um pouco mais calmo, os dados saíram. Antes era quase que certo uma queda de juros agora em dezembro. E aí o mercado por um tempo não tinha tanta certeza. E agora, novamente, com os novos dados saindo, poderemos ter sim mais uma pequena queda de juros, mas não com 100% de certeza. Vai depender muito da reunião do Fed. Óbvio que se a gente olhar para o mercado como um todo, pro ano que vem a gente sim deve ter mais pelo menos 2 ou 3 cortes de juros. Lembrando que os juros americanos, o juro terminal não deve ser mais tão baixo quanto era nos períodos pré-pandemia. E isso faz muita diferença, porque imagina que você tem um juros global balizado pela taxa de juros que é praticada pelo Fed, e essa taxa ela é relativamente mais alta que o passado. Todo mundo tem que se adequar, porque o fluxo de capital dos países ou vão para os Estados Unidos ou vão para outras economias. Para algum lugar o dinheiro precisa ir, tanto para rentabilizar quanto para trazer segurança para o país. E dentro de uma perspectiva de que as taxas de juros americanas estão relativamente mais altas do que, por exemplo, alguns outros países desenvolvidos, provavelmente você vai querer colocar o seu dinheiro na economia mais forte do planeta, pensando como país. E do ponto de vista institucional, quando você vai fazer alocação, você vai fazer hedge, o dólar ele também é fundamental. E é por isso que a gente precisa entender que o mercado americano ele faz preço no mundo inteiro. E aí o que tudo isso traz para nós, né, de perspectiva? Que a gente agora praticamente não acho interessante alocar em VE. Eu acho que vale a pena investir em economia americana, tanto em large quanto mid quanto small caps. Acho que faz sentido para os próximos ciclos e o mercado tem trazido esse retorno. E claro, pensando sempre em longo prazo. Tem gente que curte investir no mundo inteiro também, não sou tão fã da tese, mas também faz sentido do ponto de vista de diversificação. Então, não sou contra investir no mundo inteiro, mas acredito que a gente perde um pouco de retorno com isso, e renda variável a gente precisa buscar mais retorno com volatilidade controlada. E as ações americanas, como eu sempre falo aqui, trazem isso, já que elas operam, elas trabalham, elas têm serviços e produtos negociados no mundo inteiro. Então, continuo com as mesmas teses. Se vocês olharem aqui um vídeo, vou deixar aqui no final, sobre quais são os principais ETFs americanos. Aí vocês vão entender do que eu tô falando, lá eu explico com mais detalhes. Beleza, pessoal? Tamo junto. Gostou do conteúdo, deixa o like, mostra pro YouTube que é relevante. Não se esquece de se inscrever no canal, aqui a gente traz bastante coisa interessante que é importante para vocês construir a carteira de investimentos, carteira forte em moeda forte. E em breve a gente vai deixar disponível também como vocês farão pra gente cuidar da carteira de investimento de vocês, mas já eu falo. Nos próximos vídeos eu vou falar melhor sobre isso. Tamo junto, um grande abraço e eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.